morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos lá. Poderoso esse nome é. Lá no céu a gente só vai cantar, tá bom? Mas aqui precisa ouvir a palavra também. Pastor Matos já fez parte da nossa equipe pastoral, trabalhou conosco um tempo e agora está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Juliana e os pimpolhos estão aí acompanhando o casal. A Juliana é professora lá no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Campo Grande. E eles estão aqui, tem o papai e mamãe Farol, vieram e nós convidamos para trazer uma palavra para o nosso coração. Vamos recebê-lo fazendo assim? Olha aí a recepção. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podem assentar-se em seu lugar, no nome de Jesus. Para nós é uma alegria estarmos aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos louvarmos, adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Ele tem sido bom para conosco.
sem perca de tempo, sentado mesmo, mas com o seu coração reverente na presença do Senhor, eu quero que você pegue a sua Bíblia e eu quero ler alguns versículos em um texto bem conhecido, que normalmente ele é muito propício para este momento, que é o momento da ceia do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do capítulo de número 11, a partir do versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Eu quero apenas ler até esse versículo, mas eu quero dar uma olhada até o versículo de número 33 desse capítulo. Irmãos, nós sabemos que a igreja do Senhor, ela foi estabelecida, ela foi edificada, ela foi comprada por Jesus. E eu sempre digo que não há nada mais extraordinário, mais significativo do que quando nos ajuntamos, quando nos reunimos para adorar, para buscar a face do Senhor, para abrirmos o nosso coração para Deus, para o Espírito Santo. E cada reunião, cada culto que nós participamos é um momento especial, porque Deus, ele derrama algo especial sobre a nossa vida. Cada culto, Deus tem uma bênção única para você, que você só vai receber naquele culto, não tem como você receber em outro culto. Então, cada culto que você perde é uma bênção de Deus que você perde, porque Deus sempre está a liberar algo sobre a nossa vida. Mas o que eu acho muito interessante é que nessa carta de Paulo à igreja de Corinto, uma igreja um tanto complexa, cheia de problemas e dificuldades, uma cidade muito grande, onde Paulo, ali durante aproximadamente 1 ano e 6 meses, na sua segunda viagem missionária, ele ficou pregando a palavra do Senhor. E nesta cidade, ele estabelece uma igreja que se torna forte, uma igreja que Paulo chega a dizer que todos os dons espirituais atuavam nessa igreja. Porém, com o passar do tempo, esta igreja ela acabou trilhando um caminho diferente. Vários problemas se instalaram no meio daquela igreja. E um dos problemas, dentre tantos, foi em relação à ceia do Senhor. E esse texto, é nesse texto que Paulo ele vai repreender, que Paulo ele vai dizer, olha, no momento mais especial, no momento mais marcante, no momento quando nós nos reunimos para celebrar aquilo que Jesus fez por nós, para celebrarmos a ceia do Senhor. Esse momento que era para ser o melhor de todos,
o mais importante de todos, quando vocês se reúnem, não é para o melhor, e sim para o pior. E a minha palavra para você essa noite é: quando que o melhor, ele se transforma no pior? Quando que podemos transformar aquilo que é melhor no pior? Paulo nos dá algumas razões nesse texto. A primeira delas é que nós transformamos o melhor no pior quando a comunhão da igreja ela está ameaçada. Quando o nosso ajuntamento, quando nós nos ajuntamos, mas esse ajuntar, esse congregar, ele vem, vamos dizer, direcionado, conduzido por partidarismos. Paulo diz isso no versículo 18 e 19. Porque quando vocês se ajuntam, eu ouço que há dissensões entre vocês, que há heresias entre vocês. Lá na igreja de Corinto havia o partido de Pedro, havia o partido de Paulo, havia o partido de Apolo e havia o de Cristo. E dizem que o de Cristo era o pior de todos, porque era aquele que diz: olha, eu não tenho pastor, minha única autoridade é Jesus. E quando essa igreja, ela se reúne, ela não se reúne como família de Deus, ela não se reúne em comunhão, em unidade, justamente no momento em que Jesus, por meio da sua palavra e através da ceia do Senhor, ele está estabelecendo a unidade da igreja. Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos de um só pão. De um pão que representa esta comunhão, que representa esta unidade. E ao participarmos da ceia, nós precisamos participar com uma só mente, com uma só alma, com um só espírito, com um só pensamento, com uma só mentalidade. De que fomos resgatados por Cristo, de que fomos libertos por Jesus, de que fomos comprados com o mesmo sangue. Porém, aquela igreja de Corinto, eles não tinham uma só alma, eles não tinham um só coração, um só sentimento, um só propósito. A comunhão daquela igreja estava ameaçada. E quando a comunhão da igreja ela está ameaçada, nós nos reunimos não para o melhor, e sim para o pior. Se você olhar para esse texto, você vai perceber que os verbos que aparecem no texto da ceia, eles falam juntamente de ajuntamento. Ele fala é de comerdes, beberdes, anunciais. É sempre no plural. É uma igreja que tem a ideia que está junta, que está na comunhão, que senta à mesma mesa. Essa é a ideia de Paulo. Então nós nos ajuntamos para o pior quando o nosso ajuntamento ele não reflete a unidade, não reflete a comunhão tão sonhada por Jesus, tão sonhada pelo Espírito Santo, para que eles sejam um, assim como eu em ti, ó Pai, somos um. Essa mesma unidade que é refletida na Trindade, ela precisa ser refletida na minha vida e na sua vida. Não existe cristianismo é nós. Então Paulo diz que nós nos juntamos para o pior, quando o nosso ajuntamento não reflete essa comunhão, não reflete essa unidade. A segunda ideia que ele diz é que nós podemos transformar o melhor no pior quando nós vivemos de maneira egoísta e não altruísta. Porque o próprio Paulo diz, refletindo as palavras de Jesus no versículo 23 e 24,
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, preste atenção nessas palavras, tomai, comei, isto é meu corpo que é dado, que é partido por vós. A ceia do Senhor, que refletia esse momento da entrega de Jesus, da doação de Jesus, quando ele diz, olha, esse é o meu corpo que foi dado por vocês, eu vivi para vocês, vou morrer por vocês. Quando no pior momento da sua vida, ele não estava preocupado consigo mesmo, ele não estava preocupado com a cruz, mas ele estava preocupado com os seus discípulos. Quando ele diz, é o meu corpo que é dado por vós. Não havia egoísmo na sua vida, não havia interesse próprio. E agora na igreja de Corinto, cada um estava pensando em si mesmo. Cada um estava preocupado consigo mesmo. Paulo diz, olha, quando você come não é a ceia, você come a sua própria. É a sua ceia, não é a do Senhor. E é interessante que esse texto nos mostra, tanto os evangelistas como Paulo, ele usa a expressão, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Ele ia ser traído, estava prestes a ser traído por um dos seus discípulos. Mas o texto bíblico diz que mesmo diante da traição, quais são as palavras dele? As palavras de Jesus. Ele fala em dar. Ele fala em se entregar. Ele fala em morrer. Ele fala em derramar o seu sangue pelos seus. Por quê? Porque a sua vida não estava centrada em si mesma. Ele não estava preocupado consigo mesmo. Porque isso é o cristianismo. E o ajuntamento, ele se torna pior quando eu venho à igreja pensando em mim mesmo. Eu esqueço o outro, eu esqueço o meu irmão. Eu esqueço que eu faço parte de um corpo, que eu faço parte de uma família. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que por mais de 64 vezes a expressão uns aos outros aparece na Escritura. Uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. O cristianismo é centrado no outro, não é em mim mesmo. E a ceia nos ensina isso. A ceia é o quê? É compartilhar. É compartilhar a esperança da vinda de Jesus. É compartilhar o sacrifício, é lembrar o sacrifício. Ao ponto que Lucas diz, esse é o meu corpo que é oferecido por vós. Então essa igreja de Corinto, ela estava sendo ameaçada. Elas estavam transformando aquele momento tão precioso, tão singular, em algo pior. Porque a comunhão estava rompida. Eles viviam preocupados consigo mesmos. E não preocupados com a dor do outro. Preocupado com o problema do outro. Preocupado com a crise do outro, com a dificuldade do outro. Pensavam apenas em si mesmo. Por isso que Paulo diz, olha, vocês quando se reúnem é para pior. Porque vocês estão vivendo de maneira egoísta. Estão pensando apenas em si mesmo. E não no seu semelhante. A terceira ideia que Paulo nos dá nesse texto, que nós nos ajuntamos para o pior e não para o melhor, é quando nós transformamos um memorial em apenas um ritual, destituído de significado. Porque Paulo está dizendo, olha irmãos, porque eu recebi do Senhor, foi do Senhor que eu recebi o que eu também
vos ensinei. Naquele momento, na igreja de Corinto, eles haviam perdido o real sentido da ceia do Senhor. Quando eles se reuniam para participar da ceia, era apenas um ritual. Eles não viam mais implicações espirituais. Eles já não se lembravam mais de quando Jesus disse: fazer isto em memória de mim. E nós caímos muitas das vezes nesse perigo. Hoje é a ceia, eu vou participar da ceia, mas participamos de uma maneira ritualista. Nós não entendemos o real sentido, o real significado da ceia. Nossa vida não é mais tocada ao participar do pão, ao participar da ceia. Nós já não temos mais expectativa. Aliás, irmãos, até o nosso culto, muitas das vezes, se tornou um ritual. Chega o domingo, e às vezes quando era para as 4 da tarde, a gente se lembra: hoje tem culto. Hoje é dia de culto. E às vezes nós não preparamos o nosso coração para entrar na presença de Deus. Às vezes mal oramos quando chegamos na casa de Deus. E aí nós queremos que o Espírito Santo toque em nossa vida. E aí nós queremos que Deus nos renove. Nós queremos que Deus nos restaure. Nós queremos algo de Deus. Só que na verdade nós não estamos buscando a Ele intensamente, apaixonadamente. O nosso coração já não tem mais fogo, já não tem prazer, já não desejamos mais a glória de Deus, a presença de Deus. Já não queremos mais o avivamento dEle em nossa alma. Se tornou um ritual. Já perdemos o significado. Irmãos, e quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos participando de algo sublime, de algo glorioso. Não é apenas um pão e um vinho. Essa semana eu estava lendo sobre isso. Eu achei muito interessante as palavras de um dos reformadores sobre a ceia do Senhor. E ele dizia o seguinte: o pão e o vinho são sinais de uma realidade espiritual. Antes de tudo, os sinais são o pão e o vinho, os quais representam o mantimento espiritual que recebemos do corpo e do sangue do Senhor. Ele continua: porque como no batismo, ao regenerar-nos, Deus nos incorpora à sua igreja e nos faz seus por adoção. Assim também temos dito que com este desempenho e com este papel zeloso de um pai de família, por meio da ceia, Deus está nos alimentando constantemente espiritual para conservar a nossa alma, para conservar a nossa vida. Então o pão e o vinho é o nosso sustento espiritual, é o nosso alimento espiritual. Nós estamos nos alimentando de Cristo, não é apenas um ritual, não é apenas um pão. Há um símbolo, há uma presença espiritual, há algo sublime, há algo majestoso. Dizem que quando John Stott, ele esteve no Brasil. John Stott foi um pregador inglês, escreveu vários livros, tem vários livros. E quando ele esteve no Brasil, perguntaram para ele qual era o segredo da sua vida cristã. Ele disse: olha, o segredo é o seguinte: eu leio a minha Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu não deixo de ir à igreja e nunca deixo de participar da ceia do Senhor. Irmãos, e às vezes, por quantas coisinhas nós deixamos de participar da ceia? Quantos projetos são mais importantes?
Quantas coisas às vezes surgem e nós deixamos de relembrar, de ver o significado, a importância. Porque todas as vezes que nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Jesus Cristo me resgatou, eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui liberto pelo sangue de Jesus, eu tenho uma esperança viva no meu coração, eu não vou ficar para sempre aqui. Jesus Cristo, Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. É para isso que a ceia aponta. É a minha redenção. É a minha redenção, o que Ele fez lá no passado e o que Ele vai fazer no futuro, quando voltar para buscar a sua igreja. Por isso que quando nós nos reunimos para participarmos da ceia, não pode ser apenas um ritual. Você está se alimentando do pão de Deus, que dá vida para você, que sustenta você, que fortalece você, que cura você. Eu já vi pessoas que foram curadas na hora que participavam do pão, na hora que participavam do cálice. Nós precisamos resgatar isso em nós. Resgatar esses valores que estão se perdendo no nosso mundo, que parece que não tem mais valores. E há muitos anos Paulo estava dizendo: olha, cuidado. Cuidado para que aquilo que é bom, cuidado para que aquilo que é o melhor não se transforme no pior. Quarto lugar, Paulo diz que o melhor se transforma no pior quando nós deixamos de fazer uma autoanálise do nosso coração e nós analisamos o outro. Paulo diz: olha, quando você se reúne para participar da ceia, examine-se a si mesmo. Faça uma autoanálise do seu coração. Faça um autoexame à luz da palavra de Deus. E esse autoexame, dentro do contexto desse texto aqui, não é para eu olhar para dentro de mim e dizer: eu fiz esse pecado, eu não vou participar da ceia. Não é isso. Esse autoexame, sabe para quê? É para ver se eu estou bem com o meu irmão. É para ver se eu estou em comunhão com ele. É para ver se eu consigo abraçar ele. É para ver se eu consigo conviver com ele. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. E assim coma deste pão, beba deste cálice. Será que eu estou olhando para o outro com um olhar de compaixão, de amor, de misericórdia? Será que eu estou aqui para te servir? Será que eu estou aqui andando de acordo com o Espírito de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus? Porque a tendência é nós analisarmos o outro, é olharmos para o outro. Ontem mesmo eu ouvia, tinha alguém dizendo assim: alguém foi ao culto, tínhamos pregado na igreja e depois um casal estava voltando para casa depois do culto, e a esposa dizia para o esposo: essa palavra foi para você, foi para você essa palavra. Aí ele dizia: não, foi para você, porque você não tem ido à igreja. Mas não é para mim a palavra é para mim, a palavra é para todos nós. Eu tenho que olhar para o meu coração para ver como que eu estou vivendo a fé, como que eu estou vivendo o cristianismo, qual o meu relacionamento com Deus e com o meu irmão, o que tem dentro do meu coração que talvez rompe a minha comunhão com a igreja, o que tem dentro do meu coração que impede que eu viva em paz com o meu irmão. Porque João diz: se você não consegue amar o seu irmão, se o seu coração não consegue estar bem com o seu irmão, que você está vendo todos os dias, que você pode tocá-lo, imagine Deus. Então Paulo está dizendo nesse texto que nós precisamos analisar o nosso coração e não o outro,
para que aquilo que é o melhor não se transforme no pior. Quinto lugar, Paulo diz que para que o melhor não se transforme no pior, nós precisamos não nos considerar dignos daquilo que somos indignos. Porque ele diz no versículo 27, assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí nós ficamos perguntando, mas participar indignamente, tomar o pão, beber o cálice indignamente, quer dizer que eu não posso ter nenhum pecado? Se eu pequei, eu não posso participar da ceia. Irmãos, primeiro que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. João diz na sua palavra, aquele que disser que não tem pecado já pecou e é um mentiroso. O grande problema é que eu não posso me aproximar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, com aquele sentimento, olha, eu mereço. Eu sou digno disso, eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela, afinal de contas, olha, eu oro mais do que ele, eu oro mais do que ela, eu venho à igreja mais do que ele, eu tenho mais compromisso do que essa pessoa, eu tenho, na verdade, se Deus olha para mim, o meu currículo diante de Deus, olha, está muito bom. E muitas das vezes, nós nos consideramos dignos, quando, na verdade, nós não somos dignos de participar. O que me faz digno de participar do corpo e do sangue do Senhor é o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. É isso que me torna digno. Porque se Deus olhar para mim e para você, Ele vai ver pecadores, miseráveis, perdidos, sem esperança. Porém, Deus olha para mim e para você através da cruz de Jesus. Quando Ele olha para mim e para você através da cruz, Ele vê pessoas perdoadas, pessoas restauradas, pessoas que têm vida eterna, pessoas cujo nome estão escrito no livro da vida, e é isso que me faz digno de participar da mesa do Senhor, porque Ele imputou em mim a justiça de Cristo. E através dos méritos dele, através da obra dele, através do sacrifício dele, por causa dele, eu posso participar da mesa do Senhor. Eu não posso olhar, eu não posso viver como aquele fariseu. E diz a palavra que o fariseu e o publicano foram à casa de Deus. Ambos estão na casa de Deus, ambos estão no mesmo lugar. Ambos estão orando. Mas um diz, eu não sou como os demais homens. E aí ele começa a descrever. E a oração dele é linda. A oração dele é bonita. Ele diz, Senhor, graças te dou, Senhor. Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e diz a palavra que aquele pobre publicano, ele não ousava nem levantar os olhos. E diz a palavra que lá no seu coração ele batia no peito e ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, nós nos aproximamos da mesa do Senhor desta maneira. Nós nos aproximamos dizendo, Deus, eu sou um pecador. Deus, eu não mereço pegar o pão. Eu não mereço pegar o vinho, Senhor, e participar. O texto bíblico diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado.
Então é com essa consciência, irmãos, de indignidade. É com essa consciência de pecador. É com essa consciência de que eu não mereço. Mas porque um dia lá na cruz do Calvário, Jesus, ele abriu o caminho. Ele abriu as portas através do seu sangue para que eu chegue ao trono dele, para que eu tenha ousadia de entrar na presença dele. É por isso que o autor aos Hebreus, ele diz: irmãos, tendo pois intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Você não merece. Nenhum de nós merecemos. Todos somos pecadores. Mas por causa da grande e infinita misericórdia de Deus, por causa do sangue do Cordeiro, o sangue dele nos tornou dignos de participarmos da mesa do Senhor. Agora, quando eu acho que eu sou digno, quando eu acho que eu sou bom o suficiente para herdar o céu, que eu sou bom o suficiente para participar, que eu sou bom o suficiente, até mesmo melhor do que os meus irmãos, eu me torno indigno. E aí Paulo diz que é por causa de Jesus, é por causa do sacrifício. Quando eu penso que sou digno, eu estou transformando aquilo que é melhor no pior. E aí Paulo diz: não é a ceia que você está comendo, não é a ceia do Senhor. Então preciso nessa noite me aproximar da mesa do Senhor com essas ideias. São apenas umas reflexões do meu coração, quando eu estava refletindo sobre esse texto da ceia do Senhor. Que nós precisamos cuidar muito, para que não venhamos transformar o melhor no pior. Paulo diz: olha, quando vos reunis, não é para o melhor, e sim para o pior. Porque a comunhão está ameaçada. Porque vocês estão vivendo de maneira egoísta e não altruísta. Porque a ceia é um ritual qualquer. Não tem um significado. Porque vocês não fazem uma autoanálise de vocês mesmos. Porque vocês não se julgam indignos. Então que nessa noite nós possamos, com esses princípios, aprendermos a não transformar aquilo que é o mais precioso no pior. Mas possamos depender completamente, totalmente da graça dele. Depender totalmente da misericórdia dele. Simplesmente como aquele publicano, bater no peito e dizer: Deus, ser propício a mim, pecador, esta noite. É por causa de Jesus que eu vou participar. Eu quero orar com você, sentado mesmo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta breve reflexão da Tua palavra esta noite. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha aplicar da maneira que Tu quiseres em cada coração. Ó Deus, porque é o Senhor que transforma, é o Teu Espírito que regenera. Deus, a semente é lançada, mas tem diversos terrenos que possa alcançar um terreno frutífero, que venha crescer, que venha produzir 100, 60 e 30. Pai, no nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. E obrigado por estarmos neste momento tão especial, tão importante, Senhor, que é o dia da ceia do Senhor, que é quando relembramos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Dirce, vamos cantar o Rua de Cruz? Pode ser? Aleluia. Convido os nossos companheiros a descermos, depois desta palavra,
cumpre-nos participar deste momento tão especial para as nossas vidas. João Calvino, pai do presbiterianismo, ele celebrava a ceia todos os dias, 6 horas da manhã, por 9 anos, sem faltar um dia sequer. Todas as manhãs, 6 horas da manhã, o povo era convocado. O sino batia, o povo ia e participava. Todas as manhãs, todos os dias. Nós convencionamos participar uma vez por mês. Então esse dia tem que ser muito especial nas nossas vidas. Vamos aproveitar esse tempo de cântico, o sino fala da cruz, para esta autorreflexão, esta autoanálise.